derramado na terra, e assim houve-se uma deformação da terra. Meus amados, por isso que os cientistas dizem acerca do cometa que caiu, ou do planeta, não sei o que foi, um meteoro chamado Big Bang, mas na verdade não foi que deformou a terra, foi a pessoa de Satanás e os demônios. No capítulo de número 1, versículo de número 2 de Gênesis, há um período muito grande do capítulo 1, verso 1, do capítulo 1, verso 2. Por quê? Porque a terra de Gênesis 1 e 1 era uma, e a terra de Gênesis 1 e 2 era outra. A terra de Gênesis 1 e 2, Deus estava reformando a terra para a criação do homem, para a criação dos seres viventes, e assim foi. Porém, o Espírito do Senhor, ele pairava sobre as águas, ou ele se movia sobre as águas, porque o Espírito Santo do Senhor não é um espírito estagnado, não é um espírito parado, não é um espírito iluminado. O Espírito Santo do Senhor, ele tem a nobre função de mover-se sobre as nossas vidas, e assim foi no decorrer da história. O Espírito do Senhor moveu-se na vida de um homem chamado Moisés. Todos conhecemos. Quando o Espírito se move na vida de Moisés, Deus então fala para Moisés: Moisés, o Espírito que há sobre ti, da unção que está sobre ti, eu vou passar para 70 anciões. A Bíblia então vai nos relatar que assim foi. Diz a palavra do Senhor também que Sansão, quando recebia a presença do Espírito Santo, quando se movia na vida dele, ninguém poderia conter, porque ele era tomado de uma força tão grande. Uma certa feita, o Espírito Santo se moveu na vida de Sansão de uma forma tão poderosa. O que aconteceu? Haviam amarrado Sansão com cordas muito fortes, porém aquelas cordas se tornaram como se fossem linhas. Por quê? Porque quem o Espírito Santo de Deus se move, ninguém pode parar. Olha para a pessoa linda que está falando, diz assim: ninguém vai te segurar se o Espírito Santo de Deus mover na tua vida. Levanta a tua mão e a palavra de Deus para você. Ninguém vai parar os teus sonhos, ninguém vai parar os teus projetos, ninguém vai parar o teu ministério. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus se move sobre a tua vida. Se ele move, abre a tua boca, só você mesmo, Senhor. O Espírito do Senhor se moveu na vida de Davi. Davi matou o gigante, Davi matou o urso, Davi matou o leão, porque o Espírito Santo se movia sobre a sua vida. O Espírito Santo se move também na vida do profeta Ezequiel, numa revelação em um vale de ossos secos. Aquele vale havia muitos ossos sequíssimos, e o Espírito do Senhor moveu sobre aquele vale, onde ressuscitou, onde levantou um exército forte e valente. Porém, o Espírito Santo do Senhor, ele é tremendo e lindo. Ele vem no decorrer da história, na vida de vários homens, no decorrer da Bíblia Sagrada. Porém, o Espírito Santo de Deus também se manifesta na pessoa do Senhor Jesus Cristo, acerca do batismo. Quando Jesus Cristo vai se batizar no Jordão, o Espírito Santo vem com uma forma corpórea, e Deus não se aguenta. Lá do alto ele diz: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O Espírito Santo do Senhor tomou a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, onde ele realizou diversos milagres. Porém, Jesus Cristo disse para os seus discípulos: ó meus filhos, ó meus discípulos, ó meus amigos, eu estou indo para o meu Pai, porém eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei um Consolador, o Espírito Santo, para que estejai convosco até a consumação dos séculos. Atos capítulo de número 1 vai nos relatar acerca da promessa que Jesus Cristo fala aos seus discípulos: ficai em Jerusalém. Sabe por quê? Porque vocês receberão virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. E diz a palavra do Senhor que no capítulo de número 2 de Atos, o Espírito do Senhor se moveu na vida dos discípulos, ou na vida daqueles que estavam ali reunidos no cenáculo. Segundo a Bíblia, vai nos relatar que foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, de modo que começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedeu
pedia que falasse. A mover do Espírito Santo começou ainda a sair daquele cenáculo. Certa feita, Pedro e João está indo para o templo orar. Encontrou um homem paralítico, coxo, que estava na porta do templo chamada Formosa. A Bíblia então vai nos relatar que então Pedro, fitando os olhos naquele paralítico ou naquele coxo, diz para ele: ó homem, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu vou te dar aquilo que eu recebi. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem levantou, saltou e glorificou ao nome do Senhor. No capítulo 4 de Atos, o Espírito Santo se moveu de uma forma linda ainda na vida de João e de Pedro, de modo que eles foram no sinédrio diante dos sábios, dos conhecidos, e eles ficaram admirados porque Pedro e João falavam numa eloquência, numa sabedoria tremenda, uma sabedoria linda, porque não eram homens letrados, não cursaram uma faculdade, eram simples homens que viviam naquela região. No capítulo 5 a Bíblia vai nos relatar de Atos que o Espírito do Senhor movia sobre a igreja, e um homem chamado Ananias e sua esposa Safira não quiseram contribuir para este mover do Espírito Santo. Eles mirraram a mão, cresceram o olho, porque tem gente que é assim. Tem pessoas que não conseguem ter o seu coração no mover do Espírito. O seu coração só está voltado no dinheiro, o seu coração só está nas coisas terrenas desta vida. Assim estava focado Ananias e Safira. No capítulo de número 6 de Atos, o Espírito do Senhor se move na vida dos primeiros diáconos. Em que está no capítulo 7 estava Estevão. Estevão pregava com eloquência, Estevão pregava com prodígios, Estevão pregava com autoridade a palavra do Senhor, de modo que muitos eram curados, de modo que muitos recebiam Deus, de modo que muitos recebiam a vitória. E isso, houve uma inquietação por parte dos sacerdotes, houve uma inquietação na cidade. Por quê? Porque todos estavam seguindo os sinais, todos estavam seguindo os prodígios que Deus estava fazendo através desse diácono chamado Estevão. E diz a Bíblia que ele foi posto à praça pública, e quando ele foi posto à praça pública, apedrejaram este homem até ele morrer. Mas porém, enquanto estavam apedrejando Estevão, enquanto estavam massacrando Estevão, Deus estava abrindo o céu. Aleluia! Você não entendeu, mas vai entender agora. Enquanto muita gente está tacando pedra na gente, dizendo que é meninice, dizendo que a gente pegou o menino aqui, empurrando, rodando, sorteando, correndo, dando glória para Jesus. Jesus está abrindo o céu, nós estamos vendo a glória de Deus descer. Levanta a tua mão se você crê. Solta o grito de glória. No capítulo número 8, o mover do Espírito chega até uma cidade chamada Samaria. No capítulo número 9, o mover do Espírito chega na casa de Enéas. Pedro, impulsionado pelo Espírito, diz para ele: Enéas, o Senhor Jesus te dá saúde. E então Enéas levanta com saúde e Deus restitui e dá vitória. No capítulo número 10, o mover do Espírito chega na vida de um homem chamado Cornélio na sua casa. Quando Pedro chega lá, impulsionado pelo Espírito, movido pelo Espírito Santo, ele começa a orar. Todos que estavam naquela casa foram cheios do Espírito Santo e começaram a ser batizados pelo Espírito Santo, falando em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. No capítulo de número 11, este mover do Espírito chega num lugar chamado Antioquia. No capítulo de número 12 de Atos, o mover do Espírito não pôde ser colocado ou não pôde ser manifesto na vida de um homem chamado Herodes, porque ele era prepotente, ele queria a glória para si. E o mover do Espírito não é para quem quer glória para si, o mover do Espírito é só para quem dá glória a Deus. Cadê você? Cadê você? Cadê os crentes que dá glória a Deus? Cadê? O mover do Espírito é para mim e para você. E preste essa mão linda ao seu irmão que está ao seu lado, a sua irmã, diga assim: esse mover é só para quem dá glória. O mover do Espírito é só para quem dá glória. Não está entendendo? É só para quem dá glória, só para quem dá glória. Deixa eu encurtar aqui para me finalizar. Do capítulo 13 até o capítulo de número 20 de Atos,
O mover do Espírito acende a chama missionária na vida de Paulo. Porque no capítulo 21 até o capítulo 26 de Atos, começaram a armar armadilhas para poder prender Paulo. No capítulo de número 27 de Atos, Paulo está pregando no navio e veio um vento chamado Euraquilão, arrebentou com o navio. Mas porém Paulo havia dito: ninguém vai morrer, ninguém vai sucumbir. Mas a Bíblia também vai nos relatar que eles foram parar numa ilha. E nesta ilha, no capítulo número 28, Paulo vai pegar uns gravetos para então, meus amados, eles vão pegar um graveto para poder fazer uma fogueira, porque o lugar é frio, porque o lugar era tenebroso, porque o lugar era terrível. Então Paulo, a Bíblia vai nos relatar que quando Paulo, presta atenção aqui, Paulo, quando então chega naquela ilha, ele recebe ali aquela ordenança, ele faz uma fogueira, e no meio daquela fogueira, no meio do graveto, havia uma víbora venenosa que havia ficado à mão de Paulo, e as pessoas que ali estavam ficavam observando: Paulo vai morrer, não tem mais jeito, Paulo vai morrer. E quando as pessoas diziam que Paulo ia morrer, Paulo ia caminhando. Quando as pessoas diziam para Paulo: o veneno está na tua veia, Paulo ia caminhando. E quando as pessoas diziam para Paulo: não tem mais jeito, você vai morrer, Paulo ia caminhando. E quando alguém dizia: Paulo, tu vai morrer, eu não vou 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 morrer. Levante a tua mão que ela vai uma profecia. O veneno da cascavel, da víbora, do traidor, ele serve como antídoto para você continuar caminhando. Ele serve como antídoto para você continuar caminhando. Se você acredita, só um grito de glória. Ouça! Atos dos Apóstolos, capítulo 28, é o único livro da Bíblia que não termina com uma forma conclusiva. É diferente dos outros demais livros, que termina com uma forma conclusiva. Exemplo, Malaquias termina com a última palavra chamada maldição. Deus feriu a terra com maldição. Mas porém Atos é o único livro da Bíblia que termina sem uma forma conclusiva. Sabe por quê? Porque o mover do Espírito não podia parar. Diga pelo menos 3 pessoas: o mover do Espírito não poderia parar. Passam-se os apóstolos, passam-se as épocas. Deus levanta grandes homens, segundo a história. Homem chamado como John Wesley influenciou, avivou a Inglaterra de uma forma tremenda através das mensagens que Deus havia lhe proporcionado. Deus levanta um homem também chamado Jonathan Edwards, que através da sua mensagem as pessoas ficaram atônicas pensando que iria cair no inferno, porque a mensagem foi impactante, uma das mensagens mais impactantes que já se ouve na história. Ele tinha um tema: pecadores na mão de um Deus irado. E também, segundo a história, Deus levanta um homem lá em Los Angeles, o nome pastor William Seymour. Este homem começa a pregar a palavra de Deus na rua chamada Bornebrai, e a pregação começou a trazer crentes, e aquele trabalho cresceu. Ele se mudou para a chamada Rua Azusa Street, ou seja, Azusa Street, começou a pregar de uma forma tremenda. Haviam ali 2 homens que estavam em uma escola ou um seminário na chamada terra de Los Angeles. Aqueles homens foram então convidados para irem até aquele local. Esses 2 suecos, quando chegaram lá, segundo a história, foram impactados, receberam o batismo no Espírito Santo, e através de uma revelação, Deus falou para eles irem para Belém do Pará. Eles não sabiam, foram para o mapa, viram que era o Brasil, e desembarcaram no Brasil, começaram a pregar este evangelho do mover do Espírito, batismo do Espírito Santo. Daniel Berg e o navio começam a pregar a palavra de Deus de uma forma linda, tremenda e poderosa. E passa-se os anos, o evangelho da mover do Espírito chega até o Rio de Janeiro. E quando chega no Rio de Janeiro, havia um homem, um jovem, melhor dizendo, recebeu um panfleto através de um vento, pegou na sua perna, e ele começou a ler que Jesus salvava, curava, libertava. O nome dele se chamava Paulo Leivas Macalão, lá no bairro de São
descobre, quando ele lê aquilo, vai, aceita a Jesus como único e suficiente Salvador. E Deus levanta aquele jovem com muita glória, com muito poder, com muita unção, e inflama o Rio de Janeiro com um ministério chamado Ministério de Madureira. E não passa-se por aí. Deus levanta diversas igrejas aqui no Rio de Janeiro. Entre as quais estava Santa Cruz há cerca de 79 anos atrás, 78 a 79 anos atrás. O Evangelho começa a ser pregado no Rio de Janeiro. E quando o Evangelho começa a ser pregado também em Santa Cruz, Deus começa a inflamar a Santa Cruz, até que num determinado dia, na rua chamado Paulo Pedro Fernandes, Deus levanta uma mulher chamada Maria da Glória. E esta mulher chamada Maria da Glória, meus amados, ela começa a orar, ela começa a interceder. Deus iniciou uma oração que estava na terra. Essa rua caminhava pelo Pinheiros. Deus começa a inflamar, Deus começa a inflamar. Chamado número 500, conhecido como Congregação de Cominal. Segura um pouquinho, segura que daqui a pouco vai explodir, segura, só para finalizar. E ela começa a orar, Deus começa a batizar os crentes do Espírito Santo com fogo, aqui na rua Cominal número 500. E Deus levanta esta mulher de uma forma linda e tremenda. E depois passam-se os anos, essa rua Cominal, Congregação de Cominal, passa a se chamar Congregação Getsemane. E Deus levanta homens e mulheres para esta congregação através do mover do Espírito. E eu fico imaginando hoje a conversa dos céus é essa. E os anjos estão perguntando para Deus: Deus, onde é que o teu Espírito Santo vai mover? Eu vejo um questionamento no céu, os anjos perguntando um para o outro: onde é que teu Espírito Santo vai mover, Senhor? E Deus está dizendo: na rua Cominal em Santa Cruz, número 500. Segure na mão dessa pessoa que está ao seu lado agora. Diga assim para ele, diga assim para ela: chegou a nossa vez. Mais uma vez, chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Eu vou fazer uma coisa de doido aqui. Eu vou poder aqui, eu vou fazer. Olha a paixão da maravilha. Eu vou colocar 20 segundos. 20 segundos. Quando eu chegar, quando eu falar, receba, você vai dar um salto nesse banco, você vai quebrar bilhões de madeira.